Paz e bênção para você e para sua maravilhosa família. Que a graça de Deus possa estar sendo derramada sobre você neste momento. O auxílio, o socorro de Deus que você precisa nesta sexta-feira. Vamos iniciar a Lexio Divina pedindo graça que nós tanto estamos pedindo e perseguindo esta semana, que é a maturidade espiritual. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que bom rezar com você, com a sua família. Que bom poder estarmos juntos em oração diante da palavra. É assim que queremos nos aproximar de Deus, através da sua palavra, que é promessa de vida, que é a palavra de vida que nos transforma e nos traz coragem. Vamos nessa sexta-feira mergulharmos ainda mais nas graças de Deus. Vamos juntos? Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis na face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis. Com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Vamos à leitura de hoje, Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus, capítulo 21, de 33 a 43, e aí versículos 45 e 46. Vamos juntos então. Ouvi outra parábola. Havia um pai de família que plantou uma vinha, cercou-a com uma sebe, cavou um lagar e edificou uma torre. E tendo arrendado a lavradores, deixou o país. Vindo o tempo da colheita, enviou seus servos aos lavradores para recolher o produto de sua vinha. Mas os lavradores agarraram os servos, feriram um, mataram o outro e apedrejaram o terceiro. Enviou outros servos em maior número que os primeiros, e fizeram-lhes o mesmo. Enfim, enviou o seu próprio filho, dizendo: hão de respeitar meu filho. Os lavradores, porém, vendo o filho, disseram uns aos outros: eis o herdeiro, matemo-lo e teremos a sua herança. Lançaram-lhe as mãos, conduziram para fora da vinha e assassinaram. Pois bem, quando voltar o senhor da vinha, que fará a esses lavradores? Responderam-lhe: mandará matar sem piedade aqueles miseráveis e arrendará sua vinha a outros lavradores que lhe pagarão o produto a seu tempo. Jesus acrescentou: nunca lestes as Escrituras? A pedra rejeitada pelos construtores tornou-se a pedra angular. Isto é obra do Senhor e admirável aos nossos olhos. Por isso vos digo, será tirado de vós o reino de Deus, será dado a um povo que produzirá os frutos dele. Ouvindo isto, os príncipes sacerdotes e os fariseus compreenderam que era deles que Jesus falava, e os procuravam prendê-lo, mas temeram o povo que o tinha por um profeta. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bom, o texto exatamente está falando sobre a parábola dos vinhateiros, dos lavradores. Jesus está contando como foi a história praticamente da salvação, porque o Pai mandou os profetas, o povo não ouviu, o povo fechou o coração e muitos até foram mortos, muitos profetas, sim, na época de Elias, por exemplo. Lembra que Elias até falou: estou sozinho, não tem mais nenhum profeta, e todos foram mortos pela rainha Jezabel, mulher de Acabe. Então, você imagina quantos profetas foram enviados e as pessoas foram fechando o coração. Quanto sofreu Jeremias, por exemplo, na cisterna, quantos homens de Deus que foram enviados por Deus, que falaram em nome de Deus, que anunciavam o reino e denunciavam a mentira e o erro, mas não foram ouvidos. Pelo contrário, muitos, como diz a Escritura, foram mortos. E aí o Senhor nos mandou o seu próprio filho. E o que fizeram com o filho? Mataram o filho de Deus. E aí Jesus questiona isso, dizendo assim: o que o Senhor vai fazer com esses lavradores? Eles responderam: mandará matar. Ele vai arrendar sua terra a outros. E nesse momento o Senhor fala para abrir o coração deles e para abrir também os olhos. Olha, os próprios fariseus entenderam, Jesus está falando da gente. Ele está falando da gente. Porque o Filho de Deus foi enviado para Israel e o povo fechou o coração, endureceu o coração. Não queriam aceitar Jesus como Messias. Fecharam o coração e acabaram, de fato, crucificando o Filho de Deus e mataram o Filho de Deus. Então, nesse momento que o Senhor fala que a pedra que os pedreiros rejeitaram se tornou a pedra angular, é o que sustenta todo o edifício, o que sustenta toda a nossa vida. Na Israel é nítido ver em algumas construções a pedra angular, dava um ângulo às grandes portas, e que só assim poderia sustentar a passagem para as pessoas passarem. A pedra angular, ela não era a pedra simplesmente que suportava a casa, ou seja, o alicerce, mas a pedra que suportava a entrada para a casa. E Jesus, de fato, é a porta das ovelhas. Ele que sustenta aberta a porta do reino dos céus para que eu e você possamos entrar. Mas aqueles que rejeitaram,
Então, viu Jesus tornando-se a pedra mais importante, a pedra que realmente dá abertura. E olha que interessante, o Senhor fala que será tirado desse povo que não produziu fruto, será dado a outro povo, ou seja, aos gentios. É o que nós vemos no Novo Testamento, no Atos dos Apóstolos, nas cartas apostólicas, né? A salvação sendo levada aos gregos, aos gentios, aos pagãos, a outras nações, né? Já que o povo de Deus escolhido rejeitou a Jesus, então é oferecido a outros povos a salvação. E esses também são chamados a dar frutos e a produzir o fruto a seu tempo. Ouvindo isso, os príncipes sacerdotes e fariseus compreenderam que Jesus falava deles. Queria matá-lo, mas não conseguia, porque o povo tinha Jesus como um grande profeta. Então, eles ficavam naquele momento com o coração confuso. Mas o que é mais importante para nós hoje, nessa Léxio Divina, é entender que o reino de Deus chegou a nós. Chegou a nós. O reino de Deus que veio, veio através dos profetas, né? O anúncio dele para Israel, depois o próprio Filho de Deus, Jesus, e agora ele chega a nós. O anúncio do reino e o próprio reino chega a nós. E quando é que nós vamos nos converter? Abrir o coração. Lembrando que Santo Agostinho dizia que o reino de Deus não é para ser entendido, é para ser aceito. Eu sei que muitas vezes aqueles costumes que nós temos pagãos, os costumes gregos, a cultura grega que influenciou tanta gente, a cultura do panteísmo, de muitos deuses, choca em relação aos ensinamentos de Cristo. Mas nós temos que abandonar as culturas, os ensinamentos errados, abandonar as superstições, as doutrinas contrárias à fé cristã e abraçar o Evangelho. Sabe, minha gente, infelizmente, muitos de nós, até pela cultura, pela família, pela realidade, essa cultura toda influenciada aqui no Ocidente pelos gregos, nos trouxe tantos maus ensinamentos, né? Nos trouxe tantas coisas erradas. E quando nós nos deparamos com o Evangelho nos confronta para que, de fato, nós possamos abandonar, renunciar ao mundo e abraçar a fé e o Evangelho. Olha, eu respeito tua família, as culturas, respeito as pessoas, mas tudo aquilo que está contra o Evangelho, Paulo fala na carta aos Coríntios, a gente reduz ao silêncio, à obediência de Cristo, todo raciocínio que se levantou contra a sua palavra. E nós reduzimos à obediência de Cristo todo pensamento, toda vontade, toda vida humana. Então é bonito isso. Conversão é assim, é nos configurar a Cristo e manter todo o raciocínio, o intelecto, a nossa vida interior obediente à sua palavra. Renunciar ao passado, renunciar ao pecado, os maus hábitos, os costumes, as superstições, as falsas doutrinas e, de fato, abraçar a fé. É isso que queremos. Espero que você possa dar frutos através desse coração lindo que você tem, que se abre a Jesus para que o reino de Deus chegue até você. É chegado o reino, é chegada a hora no seu coração. Senhor Jesus, o que eu te peço nesta hora é que o Senhor entre em cada coração agora. No coração desse irmão que agora reza e que pede, Jesus, entra no meu coração. Entra na nossa casa, na nossa vida, na nossa cultura, na nossa história, na linha do tempo, entra na nossa genealogia. Entra, Senhor, em toda a nossa história. Pode entrar. Seja o Senhor, seja o centro, seja o dono, o mestre, e que as suas palavras, seus ensinamentos, Jesus, os seus preceitos permaneçam em nós e prevaleçam sobre toda mentira, sobre toda sofisma, sobre toda a falsa doutrina, e traga ao nosso coração a libertação pela verdade, que é a tua palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Como orientação para a tua vida, um diretório para essa quaresma, também precisamos rever, além das práticas pecaminosas, aquelas práticas culturais que a gente talvez está ainda pegado, como a superstição. Muita superstição, muita falsa doutrina que ainda permanece em nós, nos pensamentos, nas práticas do dia a dia. Se você perceber isso, se você não está percebendo, faz uma avaliação mais profunda. Será que eu tenho práticas supersticiosas? Será que eu tenho práticas anticristãs? Será que eu tenho doutrinas em mim que é contrária à doutrina da salvação? Por exemplo, a doutrina da reencarnação. Né? A reencarnação não é uma doutrina cristã. A reencarnação é contrária à doutrina cristã. Não é cristã. Então a Bíblia é muito clara quanto a isso. O que nós proclamamos e que nós cremos é na ressurreição, não na reencarnação. Então, a doutrina reencarnacionista, ela é contrária, ela nega a ressurreição, porque ela é autossuficiente. Aliás, ela é uma doutrina que se proclama
autorredentora. Então as pessoas voltam aqui para se autopurificar dos seus pecados em outras encarnações. Não, 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 não. Jesus é o Senhor. Ele perdoa nossos pecados. É por Ele que somos justificados pelo seu sangue. Então, cuidado para a gente não estar com Jesus, mas ainda apegado a superstições, a outras doutrinas que negam, na verdade, a verdade de Deus. E era isso que Jesus combatia o tempo todo. Também os apóstolos falando dos falsos profetas, falando das mentiras e das ilusões deste mundo. Então, que você possa, como diretório de vida, renunciar todos os maus costumes, os erros do passado, para abraçar o Evangelho de Cristo, que é luz para a nossa vida, tá bom? Uma excelente sexta-feira para você, de oração, de jejum, de penitência na presença de Deus. E vamos avançando nesta segunda semana da Quaresma. A gente se encontra aqui amanhã. Que o Senhor esteja do teu lado para te proteger, à tua frente, mas muito mesmo, à tua frente para te guiar, atrás de ti para te preservar, acima de ti para te abençoar, dentro de ti para te conservar, que Ele te conserve na alegria do amor de Deus. Amanhã e domingo estarei pregando em Limeira, amanhã à noite, lá com o pessoal da Paróquia Nossa Senhora de Lourdes, né? E será uma bênção, hein? Porque será uma noite de oração para as famílias. Você pode vir, convidar sua família, entrada franca, vem com a gente, vem viver essa experiência maravilhosa, rezar conosco, que vai ser bom demais. E no domingo só para mulheres, hein? Então lá no meu Instagram tem tudo certinho, o endereço, tem tudo certinho para você poder acompanhar o nosso trabalho lá em Limeira, tá bom? No sábado e no domingo, tá? Eu espero por você amanhã aqui na Lexio Divina. Deus abençoe você. Certo florirá o meu deserto florirá.